Então vamos lá, Enem 2010. Os corais que formam o Banco dos Abrolhos, na Bahia, podem estar extintos até 2050 devido a uma epidemia. Por exemplo, os corais cérebros já tiveram cerca de 10% de sua população afetada pela praga branca, a mais prevalente das 6 doenças identificadas em abrolhos, causada provavelmente por uma bactéria. Os cientistas atribuem a proliferação das patologias ao aquecimento global e à poluição marinha. O aquecimento global reduziria a imunidade dos corais ou estimularia os patógenos causadores desses males, trazendo novos agentes infecciosos. Aí ele foi retirado da revista Ciência Hoje, aí ele fala assim: a fim de combater a praga branca, a medida mais apropriada e segura e de efeitos mais duradouros seria. Então vamos lá. Então ele fala para a gente ali que o problema nos corais está relacionado com aquecimento. Aí ele fala que esse aquecimento ele pode reduzir a imunidade dos corais. Então isso faz com que ele pegue doenças com mais facilidade. Então eles acabam sofrendo com essas doenças e morrendo. Ou que esse aquecimento iria estimular os patógenos, tá? Mas como assim, Carla? Estimular os patógenos? Então, o que ele está falando ali? Ele está falando que esse aquecimento poderia estimular esses seres que causam as doenças ali a se proliferar e causar ainda mais doença nesses corais, né? Atingir mais e mais corais. Só que aí a gente tem que pensar assim, né? Enem gosta muito disso. Eu falei disso naquela aulinha de quinta, vou reforçar hoje para você. O Enem, ele gosta muito desse tema de ecologia e ele gosta muito do quê? De que você pense em soluções. Então, que tipo de solução seria o ideal para esse problema aqui, né? Então, será que matar os patógenos somente vai resolver o meu problema? Né? Será que se eu jogar um medicamento na água, vai resolver? Será que ele não vai diluir ali naquela água e vai sumir, não vai fazer efeito nenhum? Será que o ideal não seria eu começar a pensar no problema maior? Tipo, o que está causando essa morte dos corais? É a bactéria, tá, mas por que essa bactéria está atingindo esses corais? Será que eles estão mais frágeis? Será que o ambiente está facilitando que essas bactérias aumentem a sua população ali e atinjam ainda mais corais? Então é isso que você tem que pensar. O Enem, ele quer isso de você, ele quer que você faça uma reflexão. Então, eu tenho que pensar, que tipo de coisa eu poderia fazer para resolver esse problema, né? Então, no caso, teria que ser uma coisa que resolvesse o problema de vez, e não um paliativo, que fosse só meio que tampando buraco ali. Tudo bem? Então, beleza. Então, vamos para as questões agora, para as afirmativas. A fim de combater a praga branca, a medida mais apropriada, segura e de efeitos mais duradouros seria: letra A, aplicar antibióticos nas águas litorâneas. Depois, letra B, substituir aterros sanitários por centros de reciclagem de lixo. Introduzir nas águas de abrolhos espécies que se alimentem da bactéria causadora da doença. Aumentar mundialmente o uso de transportes coletivos e diminuir a queima de derivados de petróleo. Ou letra E, criar uma lei que proteja os corais, impedindo que mergulhadores e turistas se aproximem deles e os contaminem. Então, nessas afirmações aí, qual delas que parece uma alternativa que vai de fato resolver o problema? Então, se eu sei que tem a ver com aquecimento, e eu sei que o aquecimento global está relacionado com uma intensificação do efeito estufa. Carla, do que você está falando? Lembra, semana passada a gente falou isso na primeira lista. Estou falando agora também para você lembrar. Pensa que isso aqui é a atmosfera. Você vai ter o planeta aqui dentro. Né? Você vai ter o planeta e aí o Sol. A gente sabe o quê? Que o Sol, ele libera radiações que são muito importantes para manter a temperatura da Terra estável, numa temperatura agradável que os seres vivos consigam habitar a Terra. Isso é o efeito estufa. O efeito estufa é um processo natural e importante para a vida na Terra.
Porém, quando eu tenho muitos gases, como gás carbônico, metano, óxido nitroso, eles funcionam como um espelho. Eles não deixam a radiação sair. Faz com que aconteça o quê? Que elas fiquem sempre aqui, dentro da atmosfera, aprisionadas. Então, o que acontece com a nossa atmosfera? Eu vou ter uma concentração maior de gases e, como consequência, uma elevação na temperatura do meu planeta. Qual que é o problema dessa elevação na temperatura? Eu vou afetar pH do oceano, mas vai afetar pH? Vai, porque essa diferença de temperatura pode influenciar a solubilidade de alguns gases. Então, isso pode influenciar se esse mar fica mais ácido, menos ácido. Eu vou ter derretimento de geleiras, eu vou ter vários problemas. E um deles vai ser esse aquecimento, que vai afetar algumas espécies, como, por exemplo, os corais, tá? Então, se eu sei que esse aquecimento global tem a ver com gases como CO2, metano, eles têm a ver com o quê? Em geral, queima de combustíveis fósseis, derivados de petróleo. Então, se eu quiser resolver o problema de uma vez por todas, eu tenho que tentar reduzir a liberação desses gases. E é isso que a alternativa D propõe. Então, por isso, essa é a resposta correta. Tudo bem? Belezinha, então.